Então a nossa conversa hoje vai ser sobre o câncer de próstata, tá? O câncer de próstata, na verdade, é muito importante no nosso meio, porque é a primeira causa, o câncer mais frequente em homens, tá? A próstata é uma glândula que fica localizada assim, na nossa pelve, logo abaixo da bexiga, e essa glândula engloba a nossa uretra, por onde a urina, que é produzida no rim, transita até a bexiga e é eliminada através da uretra. E daí a importância de a gente atentar, em termos de sintomatologia, para os sintomas urinários que o tumor da próstata ou o crescimento da próstata pode provocar. Esse crescimento da próstata ele vai ocorrer em todos os homens no decorrer da nossa vida. À medida que nós vamos envelhecendo, o tecido prostático ele vai aumentando, isso faz parte do processo de envelhecimento da próstata. E isso complica um pouquinho em termos de diagnóstico de tumor ou de uma condição benigna, já que os sintomas são muito parecidos. O aumento de volume da próstata ele vai provocar assim, uma dificuldade urinária, o homem vai começar a ter dificuldade de ir ao banheiro, ele vai urinar pingadinho assim, várias vezes, vai ter que fazer um esforço muito grande para eliminar a urina, vai ter um pouco de dor às vezes. Só que esses sintomas eles se misturam. O crescimento benigno da próstata ele pode dar o mesmo tipo de sintoma. Então é muito importante que a gente atente para isso antes de que esses sintomas ocorram. Os fatores de risco para um tumor de próstata, o principal fator de risco é a genética. Então aqueles homens que têm um histórico familiar, que tiveram o avô, o pai, algum irmão, algum familiar direto que tiveram câncer de próstata, eles vão estar sob um risco maior de desenvolverem câncer de próstata. Mas todo homem, na verdade, ao redor dos 50 anos, ou se tiver esse fator de risco genético presente, numa idade um pouco mais precoce, ele deve começar a se prevenir. De que maneira ele vai se prevenir? O principal assim, é ter em mente que é necessário se fazer uma consulta com o seu urologista, é necessário se fazer uma dosagem de PSA, que é uma substância produzida pela próstata e que quando em excesso pode nos dar uma pista ou uma ideia que a próstata pode estar doente. Então todo homem após os 45 ou 50 anos ele deve procurar uma vez ao ano pelo menos o urologista para fazer essa prevenção. Esse diagnóstico precoce é muito importante, a neoplasia de próstata, o tumor de próstata, porque ele é um tumor extremamente curável quando ele é restrito à próstata. Então aqueles tumores assim que são detectados no estágio precoce, às vezes só por uma elevação do PSA, sem mesmo o paciente ter qualquer sintoma, são tumores altamente curáveis. O tratamento do tumor de próstata ele engloba assim, todas as modalidades que a gente tem disponíveis assim, em termos de cirurgia, de radioterapia, de hormonioterapia, e muitas vezes existem pacientes com tumores, pacientes mais idosos em geral, que têm tumores lentos e que às vezes nem mesmo são tratados, eles são observados, são evoluídos ano a ano, e esse tumor muitas vezes ele vai permanecer restrito à próstata. Isso é uma exceção, na verdade a maior parte dos pacientes tem que ser tratados. Então o tratamento pode passar por uma cirurgia de retirada da próstata, às vezes um tratamento radioterápico dirigido à próstata, e essa radioterapia, existem diversas modalidades de radioterapia que podem ser utilizadas, e às vezes até mesmo uma associação de ambos os tratamentos, cirurgia e radioterapia. O importante é que, quando detectado precocemente, ele é um tumor altamente curável. Além, em termos de fatores de risco que eu comentei antes, além do lado genético, existem alguns fatores gerais assim, que também aumentam a incidência de câncer de próstata. Por exemplo, o fumo e o álcool, como em todas as neoplasias, eles têm uma influência no tumor de próstata. Então a pessoa que fuma, a pessoa que bebe em excesso, ela está sob um risco maior de desenvolver câncer de próstata. O consumo de carne vermelha, o consumo de gordura animal, isso também está associado a um pequeno risco de desenvolver câncer de próstata. As infecções, as prostatites, elas não têm, existe um pequeno risco, elas não estão assim tão diretamente associadas ao câncer de próstata, mas muitas vezes o paciente, através busca o auxílio para tratar uma infecção e acaba detectando um tumor que já estava presente. Então todos esses fatores são muito importantes e o principal é se fazer o diagnóstico precoce. Então
todo homem, ao redor de 50 anos pelo menos, ele deve iniciar a sua consulta urológica, a sua dosagem de PSA anual, pelo menos anual, tá? Para que se detectar um tumor prostático, ele seja detectado numa fase bem precoce e muito curável. Um outro fator assim, que é relacionado à incidência do câncer de próstata é a raça, né? Os homens da raça negra eles têm um pequeno aumento em relação aos homens brancos, né? Na incidência do câncer de próstata. É importante salientar que esse é um tumor bem frequente. Para vocês terem uma ideia, nós temos assim, a cada 9 mulheres, em torno de 9 mulheres no nosso meio, uma delas vai desenvolver câncer de mama no decorrer da vida. Para o homem, a cada 7 homens, um homem vai desenvolver câncer de próstata no decorrer da vida. Então é um tumor muito frequente. Eu acho que na nossa prática diária, assim, pelo menos de 15 a 20% dos pacientes que a gente atende são por suspeita ou por diagnóstico de câncer de próstata. Então é uma coisa bem frequente em nosso meio. É importante assim salientar que o homem não tem que ter nenhum prurido, nenhum receio, nenhuma vergonha de procurar o urologista e fazer o exame urológico. O exame de toque retal, que auxilia no diagnóstico, como a gente falou, juntamente com o PSA, é um exame praticamente indolor, é um pouco desconfortável, mas nada assim que impeça qualquer homem de fazer esse exame, que é muito importante. Bom, aqui no Vale dos Sinos, assim, nós temos uma incidência, como eu falei, grande de tumores de próstata. Possivelmente assim ele seja o tumor mais frequente após os tumores de pele, os carcinomas e os melanomas, que são bastante frequentes aqui, já que temos uma população de pele mais clara, né, que está sujeita à exposição solar e sujeita a desenvolver algum câncer da pele. Então, o primeiro tumor mais frequente aqui no Vale dos Sinos é o tumor de pele, seja ele o carcinoma ou o melanoma. Eu acho que no homem, o segundo tumor mais frequente certamente é o tumor de próstata, nos seus vários estágios. Depois temos assim, o câncer de pulmão e o câncer de cólon, que são bastante frequentes. E depois tumores mais raros, né? Já na mulher, o câncer mais frequente, como todos sabem, é o câncer de mama, também depois dos tumores de pele, né? E após o câncer de mama, os tumores eles são mais ou menos semelhantes entre homens e mulheres. Então aí vem o câncer de cólon, a mulher tem o câncer ginecológico, que é bem importante aqui. Então, assim como o homem tem que fazer os seus exames preventivos anualmente para tentar detectar um câncer de próstata no estágio inicial, a mulher também tem que fazer o seu exame ginecológico anual para evitar, porque a mulher tem essa vantagem, ela pode detectar, por exemplo, um câncer de colo uterino no estágio pré-maligno, ela tratar uma doença que ainda sequer se desenvolveu e, logicamente, com alto índice de cura. Então é bastante importante isso. Aquele paciente que apresentar uma elevação do PSA ou que durante o exame ginecológico foi detectado um nódulo na próstata ou um endurecimento da próstata, ele vai ser submetido a uma biópsia. É importante salientar que esse procedimento também ele é somente um pouco desconfortável. Ele é feito através de uma ecografia, é um exame que pela ecografia tu vai localizar o tecido prostático e tu vai fazer biópsias assim, em ambos. A próstata é dividida em lobos. A gente tem o lobo direito e o lobo esquerdo. Essas biópsias elas são feitas nos dois lobos, assim, pelo menos na parte superior, média e inferior de cada lobo. Isso é feito pelo procedimento ambulatorial, um pouquinho desconfortável, mas nada em excesso. E somente, logicamente, indicado quando você tem uma suspeita forte de um câncer de próstata. Ela é muito importante porque ela vai dar o diagnóstico, ela vai nos mostrar, através da patologia, a presença do tumor e aí vamos fazer o tratamento e com uma chance muito boa do paciente ficar curado. De cada 6 homens que chegam aos 50 anos, um vai ter câncer de próstata. Não é praga, isso é uma estatística. O câncer de próstata é muito prevalente entre os homens. E a partir dos 50 anos, nós começamos a ter uma incidência que vai crescendo. É uma doença confusa, difícil da gente entender, porque você tem casos de câncer de próstata muito agressivos, que se disseminam rapidamente, em geral para o esqueleto, para os ossos. E você tem outros de evolução muito longa. Você tem pessoas que de 80, 90 anos
que vão morrer das causas que todos nós morreremos um dia e que, na verdade, tinham tumores na próstata que nunca foram diagnosticados e que também nunca causaram problemas. Então, é uma doença com uma diversidade de comportamento muito grande. Se a prevalência é tão alta na população depois dos 50 anos, o que nós temos que fazer? Tentar prevenir, tentar evitar que a doença apareça. Nós não conhecemos medidas que permitem fazer a prevenção do câncer de próstata. O que nós temos são medidas que permitem fazer o diagnóstico precoce numa fase que a doença é altamente curável. Quais são essas medidas? O primeiro é o PSA. O PSA é um exame de sangue. Um exame de sangue que você encontra uma proteína que a próstata produz. Então, você pega um homem de 60 anos que, de repente, ele vinha com um PSA de 0,2, 0,7, 1,1, é um PSA baixinho. De repente, ele tem um pico, o PSA vai 6 e começa a subir, 8, 10, 12. Você aí tem que estudar a próstata melhor. Se o exame... O PSA não sobe só em tumores malignos, sobe em benignos também. Quando a próstata aumenta de volume, a chamada hipertrofia prostática, o PSA sobe. Então, não basta você ter o PSA. E nós temos uma outra armadilha. Você pode encontrar tumores de próstata malignos que crescem sem aumentar o PSA. Então, como é que se faz a prevenção? O PSA de um lado e de outro lado você tem que examinar a próstata. Quis a natureza que a próstata só fosse acessível por via retal. E aí é que é o problema maior. Quando você chega para um senhor de 65, 70 anos e fala, olha, o seu PSA está normal, mas tem que fazer um toque retal. Aí se arranjou um inimigo. Diz, não, esse exame eu não gosto. Eu costumo dizer que o exame não foi feito para dar prazer para ninguém. É um exame desagradável, mas nem tanto. E é absolutamente importante, fundamental. É possível acabar com as mortes por câncer de próstata. Nós não conseguimos impedir que o câncer apareça, mas podemos diagnosticá-lo precocemente, numa fase em que todos os casos praticamente são curáveis. Se as mulheres começam a fazer exame ginecológico aos 16, 17 anos, quando começam a vida sexual, por que nós, homens maduros, não podemos fazer os exames de detecção do câncer de próstata? Tem sentido, no século XXI, a gente morrer por disseminação de uma doença que, se fosse diagnosticada precocemente, podia ser tratada e curada para sempre? O que é o Novembro Azul e como ele começou? Agora, no mês de novembro, as coisas mudam de cor e passam a ficar azuis. Novembro Azul é uma campanha de conscientização realizada por diversas entidades no mês de novembro dirigida à sociedade, e em especial aos homens, para a conscientização a respeito de doenças masculinas, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata. Como ele começou e por que o símbolo é um bigode? No exterior, a campanha é chamada de Movember, Moustache, mas November, em inglês, bigode e novembro. Começou em um pub na Austrália em 1999. Um grupo de amigos teve a ideia de deixar o bigode crescer durante todo o mês, como apoio à conscientização da saúde masculina e a arrecadação de fundos para doação às instituições de caridade. O mês de novembro foi o escolhido justamente por comemorar no dia 17 o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. A campanha foi um sucesso. Alguns anos depois, o país todo estava participando e foi criada a Movember Foundation Charity em 2004. A ideia então era que os homens deixassem o bigode crescer durante todo o mês de novembro. As mulheres davam seu apoio usando a cor azul ou bigodes falsos, para espalhar a conscientização da importância do cuidado à saúde masculina, com foco principal no câncer de próstata e depressão. Além disso, diversos eventos de arrecadação de fundos foram criados. Hoje a campanha já é mundial. Inclusive, o bigode se tornou pouco para os participantes. Atualmente é comum o movimento levar o nome de No Shave November, que seria em tradução livre, novembro sem se barbear. Durante esse período, os envolvidos cultivam não mais só o bigode, mas também a barba. Alguns países continuam com o nome original, Movember, No Shave November.
e em alguns casos, como o Brasil, utilizam o nome Novembro Azul, já que além do bigode, a cor azul é símbolo da campanha. A ideia é o máximo de pessoas usarem a cor azul. O bigode é a barba para deixar os desentendidos curiosos do motivo e então, a partir dessa curiosidade, espalhar a conscientização sobre a prevenção do câncer de próstata através dos exames regulares e a atenção à saúde masculina. Quem trouxe a campanha para o Brasil foi o Instituto Lado a Lado pela Vida em parceria com a Sociedade Brasileira de Urologia. A campanha ainda está crescendo por aqui, mas no ano passado foram realizadas mais de 2.200 ações oficiais em todo o país. E assim como no Outubro Rosa, há a bela iluminação de pontos turísticos. Diversas celebridades e instituições apoiam a campanha e muitos eventos são criados para espalhar informação e arrecadar dinheiro para a causa. Com toda essa iniciativa, hoje a campanha Novembro Azul faz parte do calendário nacional de prevenções. O que é a próstata? A próstata é uma glândula que só o homem possui. Localizada na parte baixa do abdômen, situa-se logo abaixo da bexiga e à frente do reto. A próstata envolve a porção inicial da uretra, tubo pelo qual a urina armazenada na bexiga é eliminada. Ela produz cerca de 70% do sêmen e representa um papel fundamental na fertilidade masculina. O câncer de próstata é quando as células desse órgão começam a se multiplicar de forma desordenada. Sobre o câncer de próstata. De todos os tipos de câncer, o de próstata é o sexto mais comum no mundo e aquele que mais afeta os homens. Esse é o segundo tipo de câncer mais mortal entre os homens. 1 em cada 6 homens é alvo da doença. Há um diagnóstico de câncer de próstata a cada 7 minutos e meio. Há um óbito por câncer de próstata a cada 40 minutos. O câncer de próstata é o sexto mais comum no mundo e o de maior incidência nos homens. As taxas de manifestação da doença são cerca de 6 vezes maiores nos países desenvolvidos. Cerca de 3/4 dos casos no mundo ocorrem em homens com mais de 65 anos de idade. Quando diagnosticado e tratado no início, tem os riscos de mortalidade reduzidos. No Brasil, é a 4ª causa de morte por câncer e corresponde a 6% do total de óbitos por este grupo. Normalmente, os homens são mais resistentes a cuidar de sua saúde de forma preventiva e procurar um médico regularmente. Por isso, na maioria das vezes, a doença é descoberta tardiamente, apenas quando os sintomas começam a aparecer. 95% dos casos de câncer de próstata já se encontram em estágio muito avançado e grave. Por isso é tão importante prevenir-se e descobrir a doença na fase inicial, quando as chances de cura são grandes. Mas quais são os sintomas? A doença em seu início não apresenta nenhum sintoma. Por isso é de suma importância a realização de exames de toque e de sangue periódicos. O exame de sangue não substitui o de toque, visto que muitas vezes a doença não é detectada a partir do sangue. Assim, os exames são complementares e devem-se fazer ambos. Os sintomas mais comuns, que só aparecem na fase avançada da doença, são vontade urgentes e repentinas de urinar, dificuldades para urinar, diminuição no jato de urina, aumento da frequência urinária, dores corporais e ósseas, insuficiência renal e fortes dores. Exames. O toque retal é o teste mais utilizado e eficaz quando aliado ao exame de sangue PSA, antígeno prostático específico, na sigla em inglês, que pode identificar o aumento de uma proteína produzida pela próstata, o que seria um indício da doença. Para um diagnóstico final, é necessário analisar parte do tecido da glândula, obtida pela biópsia da próstata. A Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que todos os homens com 45 anos de idade ou mais façam um exame de próstata anualmente, o que compreende o toque retal feito e o PSA. Segundo especialistas, o toque retal é considerado indispensável e não pode ser substituído pelo exame de sangue ou por qualquer outro exame, como o ultrassom, por exemplo. Prevenção. Não existe uma forma de se tornar imune à doença. Por isso, os exames de sangue e toque periódicos são tão importantes. Eles possibilitam o diagnóstico precoce e o tratamento efetivo, além de menos invasivo, aumentando as chances de cura. A doença atinge principalmente homens acima de 50 anos de idade, e por isso homens nessa faixa etária devem realizar os exames anualmente. Homens com história de câncer na família correm mais risco, exigindo o início dos exames anuais aos 45 anos de idade. Mas existem alguns hábitos para diminuir os riscos da doença. Uma dieta saudável,
rica em frutas, verduras, legumes, grãos e cereais, evitando gorduras, principalmente de origem animal. Atividade física, ao menos 30 minutos, 5 vezes na semana. Controle de peso, evitar a obesidade e manter o peso adequadamente a seu corpo. Diminuir o consumo de álcool, é indicado que o homem limite-se a consumo excessivo de álcool. Não fumar, essa é a principal regra para evitar qualquer tipo de câncer. Tratamento. Caso a doença seja comprovada, o médico pode indicar radioterapia, cirurgia ou até tratamento hormonal. A escolha do tratamento mais adequado deve ser individualizada e definida após o médico e paciente discutirem os riscos e os benefícios de cada um. O câncer de próstata é uma doença que atinge milhões de homens em todo o mundo. A prevenção é o melhor caminho a ser tomado para evitar a doença, mas o diagnóstico precoce pode ajudar mais facilmente na erradicação do câncer. Eu sou o Dr. Jocinei Santos de Arruda, sou médico de família e sou geriatra, né? E eu fui convidado pelo IPASEM de Campo Bom para falar alguns assuntos de prevenção, né? Então, a gente sabe, né, está agora nas campanhas da saúde da mulher, saúde do homem, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o câncer de mama, o câncer de próstata e, além disso, sobre o câncer coloretal, que podem ser prevenidos, né, com alguns exames, né, precocemente, evitando que tenha maiores complicações. Então, quanto ao câncer de mama, né, que agora a gente está no Outubro Rosa, nesse momento, assim, né, e que está preconizado assim, de ser feito, né, a mamografia, né, a partir dos 40 anos, anualmente, né, e dos 50 aos 69 anos, de 2 em 2 anos. Se tiver alguma situação assim de história familiar, parente, né, uma mãe, uma tia, algum irmão que tenha câncer de mama, isso é adiantado para ser feito a partir dos 35 anos. Daí, anualmente, até os 50 e depois dos 50 aos 69, também bianual. Se a gente for pensar já no mês de novembro, Novembro Azul, né, daí a gente tem as campanhas de prevenção do câncer de próstata. O câncer de próstata a gente costuma fazer exames de sangue, né, a partir dos 50 anos, né, e em caso de ter algum sintoma, nesse caso seria dificuldade para urinar, ou ter história familiar de câncer de próstata na família, se faz a partir dos 40 anos, daí anualmente. Só que somente o exame de sangue, que é o PSA, não é suficiente para fazer o diagnóstico. Tem que ser feito o exame de sangue e fazer o toque. Porque o exame de sangue somente ele pode
ter algumas situações, né, que são 30% de não detectar o câncer. E se fizer tanto o exame de sangue quanto o exame do toque, vai chegar próximo a 100%, então é bem mais confiável, né? Já quanto ao câncer do intestino, que pode afetar tanto homens quanto mulheres, são feitos exames de fezes, que podem mostrar sangue oculto nas fezes, e esse exame, caso dê positivo, a gente costuma fazer a colonoscopia, que é um exame preventivo do câncer do intestino. A colonoscopia ela é feita nos casos que não teve caso na família a partir de 50 anos. Se teve algum caso na família, tem que ver com que idade isso aconteceu, né? Se foi, teve um caso com 45 anos, tem que se começar o rastreio 10 anos antes, aos 35. Se teve um caso com 50, que é a faixa etária mais acometida, por isso que se costuma fazer a partir de 50, daí tem que fazer com 40 anos. Se teve com 55, 10 anos antes começa o rastreio, 45. Nessas situações, quando tem uma história familiar, a gente faz antes de 50, senão a partir de 50 anos. O médico geriatra é que atende idosos a partir dos 65 anos, que a gente considera no Brasil, né? O que não exclui que se comece o acompanhamento antes, até porque se o médico conhecer previamente o paciente, ele vai poder ser mais efetivo assim, nos cuidados, né? Tanto em cuidados preventivos, quanto quando já tem algumas doenças crônicas de estabilização, para evitar que haja complicação. E se for o caso, né, até em reabilitação, né, quando são casos mais complicados. Ele faz tanto acompanhamento a nível do consultório, como pode fazer a nível de hospital, internação, quanto a nível domiciliar, né? Tem muitos idosos às vezes que têm dependência, que não conseguem se deslocar, então o geriatra acaba acompanhando em casa. A população idosa, como a gente sabe, assim, está aumentando, né? A tendência, né, é que daqui a 30 anos a gente tenha no mínimo uns 30% mais de idosos na população. Então, um especialista nessa área que sabe tratar de multimorbidades, vários problemas, né, ele consegue manejar melhor, né, ele sabe o que pode ser usado de medicação, o que não pode ser usado, o que é importante na prevenção, né, em cada faixa etária do idoso. O que se pode fazer na terceira idade, ou o geriatra pode fazer, na questão da prevenção? Olha, a prevenção em todas as faixas etárias se resume, né, na questão dos cuidados com a alimentação, né, na atividade física, né. Aí a gente já tem meio caminho andado para evitar os problemas mais comuns, que são, né, os cardiovasculares, né, as doenças cardiovasculares. E essa atividade física compõe o quê? Olha, o ideal assim que está preconizado assim seria pode ser caminhada até que é total alcance de todos, né? O ideal é que seja no mínimo 30 minutos 3 vezes por semana, o que pode ser aumentado assim que melhorar a capacidade física para 50 minutos até 5 vezes por semana. E a questão da alimentação, qual seria a base dessa alimentação? A base da alimentação importante é frutas, verduras, legumes, né? As fibras, né? Que ajudam tanto a evitar diabetes, problema de colesterol, do triglicerídeo, e além do mais também ajuda na questão de prevenção do câncer do intestino, né? A gente sabe que as fibras evitam que tenha esse tipo de problema. E além disso, né, o idoso tem um grande problema que ele não costuma ter sede e se hidratar adequadamente, né? Então, assim, isso também é importante, tanto para o funcionamento dos rins, quanto para facilitar o funcionamento dos intestinos, né? Porque no momento que tu come bastante fibra, se tu não tomar bastante líquido, vai acabar tendo constipação, né? Vai dar problema nesse sentido. E quando tu diz assim,
tomar bastante água. Quanto de água? O que se orienta, assim, é o ideal, né? Uns 2 litros de água por dia. Né? Sim, mas não precisa fazer guti-guti, pode ser de golinho em golinho, Claro, né? pode ficar com a garrafinha ali e ir tomando durante o dia. Né? Isso é uma medida mínima. Né? Novembro nós também temos a dia da diabetes, que é 14 de novembro. Como fazer diminuição, vamos dizer assim, redução de danos no diabetes? Uma pessoa que já tem diabetes, o que fazer para viver bem com essa diabetes? Além dos cuidados com a alimentação, a atividade física não muda, né? Tanto para prevenir o diabetes quanto para que quem já tem a doença, para que ela não complique, né? Não tenha as complicações que o diabetes pode trazer. Como a gente falou das complicações do diabetes, né? O diabetes pode dar problema nos rins, nefropatia diabética, pode dar problema de visão, retinopatia diabética, pode dar problema na falta de sensibilidade nos membros, ou dor até crônica, né? Que é quando afeta o nervo, né? Além dele, junto com hipertensão, assim, poder dar problemas, né? Como AVC, como infarto, né? Então ele está envolvido em um fator de complicação maior ainda para quem tem hipertensão. Por ano, são diagnosticados 69 mil novos casos de câncer de próstata. Descoberta precocemente, a doença tem 90% de chance de cura. Ajude a mudar essa estatística. Compartilhe a informação de que cuidar da saúde também é coisa de homem. Mês Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Novembro Azul.